Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A unção quebra o jugo. Eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo 61, dos versículos 1 até o 3, que está escrito assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amados, aqui nós vemos em Isaías 61 uma profecia a respeito de Jesus. O Espírito do Senhor, o Espírito do Soberano Senhor, estava sobre Jesus e ungiu a Jesus para fazer muitas coisas, para levar as boas notícias aos pobres, para cuidar daqueles que estavam com o coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para transformar o choro, a tristeza em alegria, para dar um manto de louvor em vez de um espírito deprimido, enfim. Jesus tinha a unção e ele veio para transformar todas as coisas. Mas quando nós lemos aqui, amados, nós vemos tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus conquistou, mas quando nós vemos essas características dessa unção que o Senhor recebeu, nós olhamos, por exemplo, no Antigo Testamento e vemos pessoas que viveram assim, que foram instrumentos do Senhor para levar liberdade aos cativos, para levar libertação a muitas pessoas. Nós vemos profetas, vemos grandes homens de Deus como Daniel, José, eles foram o quê? Cheios da presença e da unção do Espírito Santo. Então Jesus, ele teve uma unção muito específica sobre ele, o Filho de Deus, para realizar uma obra e uma obra completa. E a partir da obra de Cristo Jesus, amados, todos aqueles que creem recebem dessa unção, ou seja, da presença poderosa do Espírito Santo. O que lá no Antigo Testamento era experimentado apenas por algumas pessoas, profetas, sacerdotes, juízes, reis, por algumas pessoas, agora, no Novo Testamento, todo aquele que crê em Cristo Jesus se torna o quê? Reino e sacerdote. Ou seja, agora, por causa da obra de Cristo Jesus, todos nós temos acesso a essa unção. Amados, isso é extraordinário demais. Lá em 1 João, no capítulo 2, João escreve: vocês já receberam a unção, e porque vocês já receberam a unção, permaneçam em Cristo Jesus, ou seja, permaneçam nessa unção. O que é a unção, amados? É a presença e o poder atuante do Espírito Santo. E nós lemos esse texto aqui em Isaías 61 e nós vemos que a unção do Senhor, ela quebra todos os grilhões, ela despedaça com todas as muralhas, ela traz libertação das trevas aos prisioneiros, a todos aqueles que estão presos, dominados, governados pelo pecado e pela morte. A unção do Senhor vem quebrando todo jugo. A unção do Senhor vem despedaçando todo jugo. Amados, isso é o que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a realidade que existe para a minha vida e para a sua vida, amados. E por que muitas vezes nós não vivemos a atuação
do poder da unção de Deus sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. Estava meditando nisso, pensando sobre isso, falando com Deus sobre isso. Por que que muitas vezes nós não desfrutamos do poder da sua unção, da sua presença, Senhor? O que está acontecendo conosco que nós não estamos experimentando e deixando fluir essa unção poderosa que quebra todo jugo, que despedaça com tudo aquilo que nos aprisiona? O Senhor veio para destruir as obras do diabo e o Senhor as destruiu. Por que que muitas vezes nós não temos experimentado isso na nossa vida, Senhor? O que está acontecendo? Comecei a orar e perguntar ao Senhor, tanto sobre a minha vida quanto sobre a vida da igreja. Nós temos visto quantos e quantos irmãos em Cristo vivendo prisioneiros. Mas a unção já foi dada, a unção já foi derramada, a unção já está sobre nós, a unção que quebra o jugo está aqui. E por que que muitas vezes não desfrutamos disso? E aí o Senhor me levou para um texto de 1 Tessalonicenses, e eu quero ler com os irmãos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versículos 16 até o 19, que está escrito assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Matos, esse texto eu já tinha lido milhares de vezes, mas parece que agora foi diferente. Não apaguem o Espírito. Ou seja, é possível que nós apaguemos, tem outra versão que diz, não extingais o Espírito. Amados, isso é forte demais. É possível que nós apaguemos o poder do Espírito Santo. A unção que está sobre nós seja apagada. E nós podemos fazer isso. E aí eu fiquei impactada. Uau! Se a palavra diz que eu não posso apagar, que é para eu não apagar o Espírito, significa que eu posso apagar o Espírito. Significa que é isso que pode estar acontecendo muitas vezes, que eu não vejo o poder, a unção manifesta, tanto na minha vida, quanto na vida dos meus irmãos da igreja. Amados, o Senhor hoje quer nos conduzir na verdade, para que a gente possa desfrutar do poder da unção, do poder da presença do Espírito Santo. A unção já está sobre nós, amados. A unção é o Espírito Santo realizando poder, agindo. Olha o que nós lemos ali no texto de Isaías. Porque o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. O Senhor unge para algumas coisas, para capacitar. Ele capacitou Jesus para levar as boas novas. Ele capacitou Jesus para libertar os cativos. Ele capacitou Jesus, o Espírito Santo, o mesmo que vive em nós, capacitou Jesus para levar libertação das trevas aos prisioneiros. Ele ungiu, capacitou Jesus para cuidar daqueles que estão com o espírito, com o coração quebrantado. Ele ungiu Jesus para levar alegria em vez de tristeza, para levar louvor em vez de um espírito deprimido. O mesmo Espírito que ungiu Jesus está em nós, vive em nós. E esse Espírito, essa unção está sobre nós também, para todo aquele que crê. Ah, amados, a partir desse texto de 1 Tessalonicenses que eu li com os irmãos, nós podemos ver, nós muitas vezes desprezamos a presença do Senhor, a unção do Senhor, e acabamos apagando todo esse poder nas nossas vidas e através das nossas vidas. Como que fazemos isso? Vou ler de novo com os irmãos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Ou seja, nós apagamos o Espírito quando deixamos de orar continuamente. Nós apagamos o Espírito quando começamos a reclamar e a murmurar o tempo inteiro.
Ao invés de darmos graças em todas as circunstâncias, ao invés de termos um coração agradecido, compreendendo a obra completa que Cristo Jesus realizou para nós, nós começamos a olhar para as circunstâncias contrárias e começamos a reclamar. Começamos a contender com Deus. Começamos a abrir a nossa boca para murmurar. Aí a unção que já está sobre nós vai se extinguindo, vai apagando. Ah, amados, que eu e você, hoje, que o Senhor possa ministrar no mais profundo do nosso coração e possa nos levar a um entendimento profundo dessa verdade, dessa realidade. Que eu e você comecemos a orar continuamente e a dar graças em todas as circunstâncias, todas e todas, até aquelas mais terríveis que nós vivemos. Deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual que é a vontade de Deus para nós? Que nós tenhamos um coração grato, que entende plenamente a obra que Cristo Jesus realizou em nosso favor. Ah, amados, aqui nós vemos um princípio extraordinário. Por que muitas vezes nós temos visto, amados? Hoje nós temos vivido um tempo em que a pregação do evangelho tem sido difundida aos quatro cantos do mundo. O evangelho tem chegado a todos os lugares. Mas por que muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e parece que não tem unção? Parece que não tem poder. O que está acontecendo? Porque são apenas palavras sendo ditas. Não estão acompanhadas de uma vida que contribui para a manifestação da unção de Deus. A unção que quebra o jugo, a unção que liberta, a unção que cura, a unção que transforma a tristeza em alegria, a unção que já está sobre nós, mas muitas vezes está sendo apagada por um estilo de vida que reclama, que murmura, que não ora. Ah, amados, que eu e você hoje nós possamos nos arrepender diante do Senhor e possamos tomar um posicionamento diferente. Que eu e você nós tomemos um posicionamento diferente diante do Senhor. Amados, quando nós vemos a história, por exemplo, dos filhos de Eli, do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, eles foram sacerdotes que a Bíblia nos diz que eles desprezavam os sacrifícios. Eles tratavam os sacrifícios com desprezo. Nós sabemos muito bem que os sacrifícios no Antigo Testamento tipificavam, apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Ou seja, porque eles tratavam os sacrifícios de qualquer jeito, de qualquer maneira, não fazendo do jeito que Deus mandou eles fazerem. O fim deles foi terrível. O fim de Eli, morreu de uma forma tão trágica e estranha, cair de uma cadeira e ter o pescoço quebrado. Que tipo de morte para o sacerdote? Sabe, amados, quando nós vemos isso, e em contrapartida, no mesmo tempo, na mesma época, vivendo quem? Samuel, cheio da unção e da presença e do poder de Deus. Por quê? Porque não desprezava a verdade de Deus, não desprezava a forma de se render a Deus. Sabe, amados, existe o estilo de vida, a forma de se viver. E aqui o Senhor está nos ensinando em 1 Tessalonicenses, que é orando continuamente, que é nos alegrando sempre, que é dando graças, não é reclamando e murmurando, mas é dando graças a Deus em todas as circunstâncias. É dessa forma que o Espírito não será apagado, ou seja, que a unção vai ser manifesta e revelada em nós e através de nós. Ah, amados, que eu e você nós entendamos isso. Nós somos colaboradores de Deus, não é na força do nosso braço, é o Senhor, é a presença do Senhor, mas nós precisamos dar autoridade, legalidade para a atuação do Espírito Santo. O reino espiritual, ele age, ele funciona de uma forma legal. O que isso significa?
Nós temos essa liberdade de darmos a legalidade tanto para a atuação das trevas quanto para a atuação do Espírito Santo. E nós precisamos aprender a dar a legalidade para a atuação do Espírito Santo em nós, para a atuação da unção que quebra todo jugo. Quantos e quantos crentes vivendo prisioneiros de práticas pecaminosas, de estruturas mentais corrompidas. Por quê? Porque não estão vivendo do formato que Deus diz para nós vivermos. E aqui nós vemos qual é o formato? Orando continuamente, se alegrando, dando graças ao nosso Deus, não deixando a reclamação tomar conta do nosso coração. Amados, a reclamação e a murmuração tá aí, dominando corações de muitas pessoas. E muitas pessoas vivem reclamando sem perceber que elas estão reclamando contra Deus. Quase igual Adão fez quando ele foi confrontado por Deus. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, transferiu a culpa para a mulher e ainda culpou Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é sua. Se eu cair, a culpa é sua. É mais ou menos isso que tem acontecido. Ah, o Senhor não faz nada por mim, o Senhor não me ajuda. Quase colocando a culpa no outro. Colocando a culpa no próprio Deus. Ah, amados, que eu e você, nós possamos entender esse modelo de vida de gratidão. Esse modelo de vida de oração, de rendição ao Senhor. Dando liberdade para a atuação do Espírito Santo. Para que a unção que quebra todo o jugo, ela venha e despedace todo o jugo, todas as prisões que ainda nos governam. E aí, através de nós, essa unção possa ser liberada. Eu não sei vocês, amados, mas o meu desejo, eu tenho orado e falado com Deus. Senhor, eu quero ver essa unção atuando em mim e através de mim todos os dias da minha vida. Eu não me conformo com uma vida mediana. Eu não me conformo com uma vida medíocre. Eu não me conformo com uma vida que se conforma, que se amolda ao padrão desse mundo aqui. Eu não me conformo com uma vida que se amolda a um padrão eclesiástico corrompido, farisaico. Eu não me conformo com isso, Deus. Eu quero o que a tua palavra diz. Eu creio na tua palavra. Se a tua palavra diz que agora que eu creio em Jesus, a unção já está sobre mim, eu quero a manifestação dessa unção, Senhor. Me ajuda, me leva para esse estilo de vida. E aí, quando eu li essas palavras de 1 Tessalonicenses, eu entendi. Uau! A murmuração, a reclamação precisa ser deixada de lado. Eu preciso jogar fora isso. Amados, muitas vezes nós nem percebemos e estamos reclamando, estamos murmurando. Sabe, nas pequenas coisas da nossa vida, muitas vezes. Ah, por que tinha que ser assim? Por que tinha que acontecer assim? Ao invés de, Senhor, obrigada, porque é o Senhor quem está na liderança da minha vida. É o Senhor em que está conduzindo a minha vida. E eu creio que é o Senhor quem está aplainando todos os caminhos. É o Senhor quem está fazendo desse jeito. É o Senhor quem está usando todas essas coisas para o meu bem, para a sua glória. Sabe, amados, a gente precisa trocar, mudar o nosso estilo de vida. O estilo de vida do mundo é de reclamar o tempo inteiro, é de colocar a culpa nos outros o tempo inteiro, mas o estilo de vida do reino, para que o espírito não seja apagado, ou seja, para que a unção não seja extinta da nossa vida, é um estilo de vida de gratidão, de rendição, de oração, de alegria, de contentamento. Por quê? Porque nós sabemos a obra que Cristo Jesus realizou. Nós sabemos que foi uma obra completa, uma obra de redenção completa para nós. E esse poder está disponível em nós, sobre nós e para agir através de nós. Que eu e você, amados, não nos conformemos com um estilo de vida que não experimenta a unção e que não transmite essa unção. Nós temos visto muito, infelizmente, amados, muitos e muitos cristãos se conformando com um estilo de vida bem mediano, mas nós não somos desses.
Nós somos aqueles que queremos viver todo o poder dessa unção. Queremos ver todo o jugo sendo quebrado nas nossas vidas e queremos ver todo o jugo sendo quebrado na vida daqueles que nos rodeiam. Queremos ver a unção do Senhor sendo liberada através das nossas vidas. Quando nós pregarmos a mensagem, quando nós falarmos, quando nós liberarmos palavras sobre a vida das pessoas, que essas palavras sejam inundadas da unção e do poder do Espírito Santo, levando cura, levando libertação, levando restauração, em nome de Jesus. Que quando nós chegarmos num ambiente, a unção do Senhor fique nítida nas nossas vidas, não porque somos melhores do que ninguém, não, amados, mas porque estamos aqui como representantes de Jesus, como aqueles, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, é a extensão de Cristo sobre a terra, e cada um de nós, como membros desse corpo, nós levamos essa unção, nós temos essa unção em nós, e que eu e você desejemos a manifestação dessa unção. Que eu e você não apaguemos o Espírito, pelo contrário, que a presença do Espírito Santo ela seja nítida, real, visível na nossa vida e através da nossa vida. Em nome de Jesus, amados, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite a trocarmos os lábios, as palavras de reclamação, de murmuração, por palavras de gratidão, na compreensão da obra completa que Cristo Jesus já realizou em nossas vidas. Em Cristo Jesus nós somos a justiça de Deus, em Cristo Jesus nós já recebemos a unção, em Cristo Jesus nós também fomos ungidos para levar as boas novas, para levar libertação das trevas aos prisioneiros, para levar uma palavra de redenção, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, uma palavra de restauração. Em Cristo Jesus, não é fora de Cristo, é em Cristo, nós fomos ungidos. E como colaboradores do Senhor, que eu e você possamos nos sujeitar ao modelo de vida que libera essa unção. Assim como eu mencionei, amados, os filhos, por exemplo, do sacerdote Eli, eles não liberaram, eles não foram colaboradores de Deus para que a unção do Senhor fosse liberada através deles. Em contrapartida, Samuel colaborou, se tornou um colaborador de Deus, vivendo de uma forma agradável a Deus, e ele foi um instrumento para a liberação da unção de Deus sobre todo um povo. Que eu e você possamos viver assim, possamos nos espelhar nesses homens de Deus que abraçaram uma vida de rendição, orando, se entregando a Deus, se rendendo a Deus de todo o coração. Que eu e você nós possamos viver assim. E aqui nós aprendemos. Alegrem-se sempre. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Se nós assumirmos esse estilo de vida para nós, nós vamos colaborar com Deus para que essa unção se revele em nós e através de nós. A unção que quebra todo jugo, que despedaça com todos os grilhões e que leva liberdade, salvação para todas as pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensino, obrigada pela tua unção, pela tua presença. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos que quando nós nos colocamos num estilo de vida, o estilo de vida que o Senhor nos apresenta, o estilo de vida que o Senhor coloca diante de nós, quando nós nos rendemos para viver assim, a tua unção sobre nós vai quebrando todo jugo, a tua unção vai despedaçando todos os grilhões. A tua unção vai nos libertando, nos curando, nos restaurando e vai fluindo em nós e através de nós, alcançando as pessoas ao nosso redor. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos desejemos ardentemente esse modelo de vida, não um modelo de vida tão miserável, sem o teu poder, sem a tua glória. Ah, Pai, nós queremos viver para a tua glória todos os dias da nossa vida. Nós queremos de fato sermos os seus representantes aqui na terra, levando vida, levando cura, levando restauração, levando libertação para as pessoas. Ah, Pai, nós sabemos que para viver tudo isso, nós primeiro precisamos experimentar isso em nós. Então nos ajuda, Pai. Nós queremos levar uma vida de oração contínua, que o nosso coração e a nossa mente estejam conectados com o Senhor o tempo todo,
que nós possamos ser gratos ao Senhor o tempo inteiro, em todas as circunstâncias, trazendo à nossa memória a obra redentora que Cristo Jesus realizou em nosso favor, uma obra completa, que nos libertou completamente, que nós podemos viver tudo isso à medida em que nos rendemos a Ti, em humildade e com o coração rendido. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós vivamos assim. Nos ajuda, nos ajuda. Nós queremos desfrutar do poder da Tua unção e queremos que essa unção flua para que nós sejamos os instrumentos de cura, de libertação, de restauração para as pessoas ao nosso redor, para a nossa família, lá no ambiente de trabalho, aonde nós estivermos, Pai. Nós queremos que a Tua unção seja, ela flua, ela seja visível em nós e através de nós. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortalece os meus irmãos que no momento eles estão vivendo prisioneiros de alguma prática pecaminosa, prisioneiros de alguma estrutura mental corrompida. Pai, eu oro para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder e que eles comecem a orar continuamente, a dar graças em todas as circunstâncias, a trazer à memória a tua obra completa na cruz do Calvário, que eles possam compreender que eles já foram restaurados, justificados pelo Senhor, perdoados pelo Senhor. Ah, Pai, que em nome de Jesus eles sejam fortalecidos para ter uma vida de comunhão com o Senhor por meio da oração, por meio da tua palavra. Que eles entendam que é a tua palavra que vai nos fortalecendo, nos ajudando, nos ensinando a viver para que o teu Espírito ele flua em nós e através de nós. Ah, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos que estão prisioneiros. De alguma forma, eles estão prisioneiros. Eu quero liberar uma palavra de libertação sobre eles. Toda obra, toda tentativa do inferno, toda tentativa de Satanás contra a vida dos meus irmãos para aprisioná-los, que caia por terra em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada do inferno contra a vida dos meus irmãos prevalecerá, mas prevalecerá a tua verdade, o teu poder, a tua glória, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu libero palavras de vida, eu libero palavras de libertação, libero palavras de restauração sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a unção do Senhor fluindo sobre a vida dos meus irmãos, libertando eles, curando eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti, nós cremos no Seu poder e sabemos que o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Muito obrigada por isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.